arquétipos femininos e como eles influenciam a nossa vida. Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Verônica Dias, eu sou coach e especialista em dança do ventre e eu ajudo mulheres que querem aprender a dança do ventre a se tornarem atraentes, autoconfiantes e a se conectar com a sua feminilidade. Fique agora com mais um episódio do meu harém. Muito boa noite. Hoje nós vamos falar dos arquétipos femininos e eu vou chamar uma convidada para fazer um bate-papo bem legal, que é a psicóloga Silvana. Oi! Tudo bom? Olá, boa noite! Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Ai, tudo bem também. Linda noite, dia tão gostoso, noite também. Obrigada por chamar de mim, muito feliz em participar. Nossa, eu que fico mais feliz ainda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu acho que esse tema é um tema muito bacana para nós mulheres, né? Que são os arquétipos femininos. Como eles atuam na nossa vida, como a gente se comporta e reage em cada arquétipo. E eu conto com o seu conhecimento para aprender mais, inclusive, sobre isso. Então, muito Também, obrigada. vamos conversar. Eu sempre tenho uma dúvida, assim, né, para começar. É, Você consegue falar um pouquinho para a gente, assim, o que são os arquétipos e como eles atuam na nossa vida? Vamos fazer assim, então, vamos conceituar por que a gente escolheu usar essa palavra, né? Porque tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que Sim, ouviu em outro contexto, né? Daí pode achar também que a gente está falando de outro assunto, outro tema, né? Então, vamos conceituar. A gente conversou e nós duas tomamos a decisão de falar hoje sobre os arquétipos femininos. Quando a gente fala arquétipos, o que a gente está falando? A gente está considerando que existem papéis sociais, formas únicas de ser de uma determinada coisa. São características específicas que quando você reúne essa característica, você fala, é tal coisa. Por exemplo, é uma coisa que tem um fundo, tem uma boca, tem um fundo, ao redor ela é coberta e tem uma asinha. Geralmente a gente usa para colocar líquido, colocar coisa quente, coisas que a gente usa para beber. A gente está falando de uma caneca, chaleira. chaleira, uma caneca, né? Então, assim, são características básicas que quando você tem na sua cabeça, né? Então, é claro que pode existir um designer incrível que faça num formato bem diferente uma caneca, né? E tenha as mesmas funcionalidades e tudo mais. Só que para você ter o conceito de caneca, né? Caneca, não copo, tem que ter uma asinha para você segurar, né? Ela tem que ter uma função. Então, é um exemplo bobo, mas é uma coisa simples até. Sim. Quando você reúne aquelas características, você fala assim, isso é um arquétipo, é uma reação característica de um determinado papel, de uma determinada coisa. E a gente vai perceber que ao longo da vida a gente começa a assumir alguns papéis, porque a gente acredita que aquilo é importante, é necessário, que aquilo é exigido da gente. E muitas vezes a gente assume aquele papel não só onde é necessário, mas a gente acaba carregando aquele papel para outras funções da vida. Desculpa. Imagina. E perceber a diferença de necessidade de papéis sociais para cada situação é o que faz você ter um gingado na vida, ter uma expertise, uma boa experiência. Uhum. Por que eu estou falando isso? Já imaginou se você considerasse que agora, para todas as suas refeições, todas as suas bebidas, para se alimentar, você só pode usar uma caneca? Vai ficar meio esquisito, né? Você vai ficar limitada. Você só vai poder comer arroz e feijão na caneca, tomar água na caneca, você vai tomar chopp na caneca, você vai tomar café na caneca.
vai perder a proporção do que você está colocando, você vai se desorganizar. Tá. E na vida, às vezes, a gente assume um arquétipo. Ah, eu sou um arquétipo de uma mulher profissional que batalha pelas coisas, que está sempre enfrentando os problemas. Tipo Se você, Atena. exatamente, se você sempre ficar tipo Atena, exatamente. Se você Em ficar todas nesse as papel, áreas da sua vida. vai chegar uma hora que você vai ficar doente, porque você tem que descansar, você tem que pedir ajuda, você tem que pedir apoio, você precisa ter outras situações na sua vida que vão te preencher como um todo, né? E Tá. ter consciência do papel que você está assumindo vai te ajudar a entender o que está acontecendo na sua vida. Então, toda mulher que tem consciência de que tipo de arquétipo ela está assumindo em determinada situação, faz ela ter mais consciência de como ela tem que lidar com seus problemas. Então, a gente está falando aqui arquétipo, perfis sociais, papéis, funções femininas que a gente assume no dia a dia. Então, deixa eu só anotar que isso aqui é perfis sociais, Papéis papéis. sociais, características. E então, por exemplo, quando a gente fala isso, a gente não necessariamente quer dizer, porque uma vez eu estava estudando sobre arquétipos, e aí ele falou da águia. Então, você ter uma águia, não sei aonde, se no seu escritório, aquela águia, né, vai te influenciar como o arquétipo que ela é. Ou a coruja. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? No caso dos arquétipos femininos. A gente pode usar isso como exemplos, né, para a gente compreender. A gente escolheu hoje falar dos arquétipos femininos. Ponto final. A gente vai falar de um grupo específico. Eu acabei de dar um exemplo no começo da live de um arquétipo de um objeto, né? E a gente pode também usar o arquétipo de um animal. Então, assim, quais são as características principais da águia? Você tem essas características? Você gosta dessas características? Essas características que quando você pensa águia, o que você compreende da águia? Você consegue reproduzir essas características? Vamos pensar, quando você fez esse estudo, a gente está falando do arquétipo da águia, né? Quando isso vem à sua mente, o que você pensa? Como que você pode falar que uma pessoa parece uma águia? Como Então, que ela age? na verdade, assim, é liderança, era alguma coisa nesse sentido. Eu não me identifiquei muito com esse arquétipo, mas assim, o que ele estava querendo dizer é que tinha que tomar cuidado em relação a uma estátua de águia, nesse sentido, assim, de ter uma estátua de um cavalo, uma estátua de um leão, que são arquétipos, e esses arquétipos vão influenciar a gente. Eu queria saber se na visão da psicologia ele influencia também, mesmo que eu não saiba o significado, digamos assim. Eu tenho uma coruja aqui na minha estante. Ela vai me influenciar porque diz que a coruja também é um arquétipo, né? Então, vamos pegar esse conceito. A águia, quando você pensa na águia, você pensa assim, a águia é um bicho que enxerga de longe o que ela precisa, a águia é um bicho veloz, ela tem muita força nas garras, né? Então, assim, isso, quando eu penso na águia, é isso que vem à minha mente. Vamos imaginar que uma pessoa que de repente tem outra visão da águia, quando ela olha para a águia, ela pensa em liberdade, em voar alto, em outras possibilidades. Então, perceba que como eu enxergo a águia, ela me influencia de uma determinada forma. Eu enxergo a observação como algo mais agressivo. Outra pessoa pode enxergar isso como algo mais leve. O objeto, ele vai, na visão da psicologia, ele vai influenciar a pessoa que está ali posicionada de acordo com o que ela valoriza naquele papel, naquele arquétipo. Digamos que tem pessoas que olham para a coruja e coisa folclórica. Vou falar de uma experiência familiar que eu tenho.
a minha família aprendeu sempre a falar que a coruja, ela tem uma premonição de morte. Então, muitas pessoas não gostavam de ter o bichinho mesmo, né? Um bibelô de coruja, né? Minha tia ganhou uma coruja de presente, porque o chefe dela é um bibelô. Porque ele associava a coruja com sabedoria, conhecimento, que esse é o arquétipo que nós temos, né? Da coruja. A coruja, ela é o símbolo da sabedoria, do conhecimento, do aprendizado, do ensino. Eu ganhei de uma aluna uma coruja. Então, geralmente tem alguém que a gente valoriza em relação à sabedoria, alguém que orientou a gente, um professor, né? Que nem aconteceu com você. A pessoa que presenteou a minha tia tinha essa visão, esse objetivo. A minha família olhava para isso e ficava assim, isso daqui. Então, de acordo com o valor que você põe naquele arquétipo, naquele elemento, ele pode influenciar o ambiente. Mas vamos entender que a gente está falando aqui. O arquétipo coruja, quando todo mundo no ambiente entende isso como um arquétipo de coruja, na minha família isso não era visualizado dessa forma. Ele pode ativar algumas formas de pensamento, porque você pode se ligar com aquilo que ele representa, né? Então vamos entender que se você vê Vamos de novo para a águia. Se você vê uma águia, uma fotografia de uma águia voando, você vai associar sua mente sempre às questões de altura, de alçar voo, de liberdade, de coragem. E isso pode ser positivo para quem tem um bom relacionamento com essas características, e isso pode influenciar pessoas que não têm um bom relacionamento com isso. Então, a ideia primordial, ela sempre vai influenciar. Sempre vai acontecer isso. Se você vê uma estátua, se essa estátua ela traz uma sugestão e todos acatam essa sugestão, ela se torna um arquétipo daquela sugestão. Um exemplo disso é a Estátua da Liberdade, por exemplo. Né? Então, todo mundo olha para ela e relaciona ela como um símbolo de liberdade de um povo. Por mais que você discorde, ache que de repente não é tão livre assim, só pelo nome você já tem essa sugestão. Você olha para ela, vem na sua cabeça, liberdade. Então ela vai te influenciar com isso. Mas e aí, você gosta da liberdade? Se você ama a liberdade, você vai ser influenciada de forma positiva. Se você tem medo da liberdade, ou você gostaria de ter liberdade, e você não tem essa liberdade, isso pode te trazer desconforto, angústia, medo. Então, a forma como você é influenciado de acordo com o significado que você tem daquele signo. Fez sentido? Entendi, sim. Fez sentido, sim. E falando dos arquétipos femininos, então, só confirma para mim, a gente citou... Vamos falar rapidamente sobre a deusa, a mãe, a filha e a guerreira. Isso. E, por exemplo, tem a ver com as deusas da Grécia Antiga. Sim, O que acontece? A gente pode pegar um símbolo específico de um povo e trabalhar o que aquilo significa, né? Durante algum tempo, alguns estudos, alguns acompanhamentos que eu fiz, me chamou muito a atenção esses posicionamentos, porque eu acredito que para a gente, para a nossa cultura, como a gente foi educado aqui no Brasil, faz sentido, né? A gente tem uma educação, por mais que a gente não esteja na Europa, a gente foi muito influenciado por essa cultura europeia e a gente foi educado com certos preceitos, né? Por mais que a gente tenha uma sociedade muito cristã, que não tem esse vínculo assim tão fantasioso, né? A gente tem uma base de cultura que se relaciona com esses povos, né? Senso de justiça, senso de família, são muito próximos. Então, a gente pode sim relacionar essa cultura dessas deusas e comparar com a nossa postura, que fica muito similar. E
fica fácil para a mulher se enxergar, né? Então, são exemplos que iluminam muito a vida da mulher no dia a dia. Ela se enxerga e ela pode se adaptar a partir desse conhecimento. E aí, no caso, por exemplo, a guerreira seria a deusa Atena. Uhum. A filha seria Perséfone. Isso. A filha seria Perséfone. A mãe seria Deméter. É isso? Isso. E a rainha seria Hera. A gente, quando eu conversei com as meninas da Que Solta, que eu acho que foi quem te até sugeriu o tema e deu essa ideia da gente conversar, né? Eu trouxe dois lados de duas deusas bem diferentes. Uma extremamente apegada ao poder e uma outra apegada ao autoconhecimento. A Hera, ela é a deusa primordial, né? Aquela que realmente é dona do bagulho todo, né? Aquela que chega e volta para frente. A poderosa, né? E tem a deusa Hestia também, que é uma deusa que olha para dentro de si e ela é uma deusa de si mesma, né? Ela é desapegada. Então ela olha para ela e ela fala: olha, tá todo mundo se destruindo por aí, brigando pelas coisas e o meu rolê não é esse. Eu quero olhar para mim, né? A deusa Hera, ela é muito mais focada no mundo, né? Ela é mais próxima da humanidade, assim, do poder da humanidade. A deusa Hestia, ela é voltada para o carinho com a humanidade. Ela quer passar a sabedoria, né? E a deusa Hera, ela quer a supremacia. E o que é muito importante para a mulher, porque a mulher hoje em dia ela é muito voltada, como eu falaria isso? Nós fomos influenciadas durante muito tempo pela cultura a ser mais próxima da deusa Hestia do que da deusa Hera. Porque antes as mulheres tinham que ser meio que como santas. Mulheres voltadas para a família, para a cultura, mulheres delicadas, mulheres mais voltadas para o seu interno, né? Então, geralmente, se relacionava a mulher com algo muito terno, muito doce, né? E a deusa Hera vem para mostrar que você tem direito a ser dona do que você quiser. Você pode ser dona de toda a sabedoria, sim, mas se você quiser ser dona da casa, não dona de casa, mas dona da casa, você pode. Você quer ser dona do trabalho? Você pode. E você pode ser mulher, você tem direito de ser esposa e não se sentir diminuída, né? Porque existe também essa coisa. Mas são quatro perfis, 5 deusas, né? Mas 4 perfis que são bem interessantes. Então, Hera e Hestia estão no perfil da rainha. O Pablo comentou aqui, deusa Hera era esposa de Deus, era traída. Então, essa informação já não tem. Exatamente. O que eu vi da deusa Hera... Naquela bagunça, gente, todo mundo era traído. O que eu vi da deusa Hera é que, assim, é uma deusa que ela tinha bastante essa questão de título, né, de reconhecimento, que ela... Como que eu vou explicar? Valorizava estabilidade, então... E ela era muito, assim, poderosa. Realmente, igual você falou, a dona do negócio todo. Né? E aí também o que eu vi em relação a Deméter, né, que era a mãe, então todo esse senso de família, aquela pessoa que dá muito, que provê muito, né? Sim. Acolhe muito, tipo mãezona mesmo, né? A gente às vezes a gente tem os exemplos, né? Sempre de pessoas que são assim, então gosta muito de cuidar, né? A Atena guerreira, então muito racional, muito justa, muito realizadora. E a Perséfone filha, que a gente fala do arquétipo da filha, você me corrige se eu te falar alguma besteira, tá? É que ela tem duas fases. Tem muita coisa sobre a Perséfone, né? A gente vai falar sobre a fase primária da Perséfone. Ah, tá. Não, eu sei muito por cima. É intuitiva, muito... ela pode mostrar a vulnerabilidade dela, ela se permite pedir ajuda,
se permite ser cuidada, diferentemente, por exemplo, de quando a pessoa ela tá no arquétipo da guerreira, né? Guerreira tem mais o perfil de querer resolver as coisas sozinha, de dar conta, e a filha ela traz isso. E aí, se você não quer falar pra gente, assim, mais ou menos em que situações é interessante, nós podemos ter, assim, e nos comportarmos, utilizar os papéis dos 4 arquétipos? A gente precisa, né? Porque é, esses personagens, eles representam situações da vida do ser humano, né? Essas histórias, elas foram criadas para educar o povo, né? Eu aqui não estou colocando em xeque se existiu realmente um grande Deus, não. Toda a história contada, o fim dela é a educação do povo, passar um conhecimento, né? Certo. E a gente tem que entender que esses papéis, eles são representados porque eles são importantes em vários momentos da vida. Só que tudo tem seu momento adequado, seu momento certo de ser, né? Como eu falei no começo, se você começa a ser uma pessoa que compra briga o tempo inteiro, chega uma hora que ninguém te aguenta. Você precisa ser uma pessoa que sabe comprar briga. Sim. Ai, Silvana, você tá me estimulando a brigar? Eu tô, amor, porque vai ter um momento que você vai ter que brigar. Mas não o tempo todo. Escolha suas batalhas, né? Tem coisas pelas quais não vale a pena brigar. Claro. Então, existem coisas que você escuta e você tem que acolher. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu também me vejo nessas situações e falo, poxa, Silvana, ontem você podia ter sido mais isso e menos aquilo. Porque a gente falha e a gente, revisitando as nossas experiências, a gente vai percebendo onde a gente usou mais de uma característica que precisava ter sido mais polido, mais adequado, mais moldado. Vamos dar um exemplo, então, para ficar claro. Uma mulher tem 2 filhos, tem um marido, ela trabalha. Se ela tem 2 filhos, muitas vezes ela se posiciona como mãe. Deméter. Né? Uhum. Deméter. Quem era a Deméter? Deméter era a mulher que tinha vários filhos, ela nasceu para ser mãe, porém ela teve uma filha que foi a filha que ela mais amava, a filha que era do jeitinho que ela queria, né? A filha preferida. Toda mãe, não adianta as mães falarem que não, elas sonham com situações na maternidade. Então, ela vou fantasiar uma situação hipotética, tá bom? Não é para falar que eu tô falando isso que toda mãe é assim, é só para exemplo. Tá. A mãe, ela tá grávida e ela imagina, nossa, quando meu filho tiver 3 anos, eu vou levar ele no parquinho. Ih, meu celular quase caiu aqui. Deus proteja. Deu certo. Nossa, meu coração parou aqui. Vamos voltar. Coisas que acontecem, coisas que acontecem. Comigo, então, bicho. Então, vamos fantasiar. Essa mãe, ela tá grávida, ela imagina, nossa, quando meu filho tiver 3 anos, eu vou levar ele pro parquinho, vou colocar ele no balanço, vai ser a primeira vez que ele vai estar no balanço, vai ser de tarde, vai estar aquele sol gostosinho, com aquele ventinho tranquilo. Uma ideia, eu vou uma ideia. Ele vai gostar, ele vai dar risada, ele vai achar legal, e a gente vai ser feliz, eu vou ser mamãe, ele vai ser filhinho, né? São coisas que passam em 1 segundo na nossa mente. A gente enxerga a situação, aquilo acolhe o coração e passa. A nossa fantasia, ela é muito rápida, mas ela é muito densa. Tudo isso que eu falei levou um tempão para eu falar, mas agora que eu desenhei essa situação, você consegue em 1 segundo criar essa situação na sua mente, né? Sim. Então, essa mulher que eu comentei, a Deméter, ela tinha esse sonho de maternidade específico e os filhos não correspondiam a esse sonho. E daí, no final das contas, a Perséfone nasce e ela atende a essas expectativas da mãe. Ela realiza os desejos da mãe. Ela é a filhinha do jeitinho que ela queria. Né? Ela era fofa, ela era legal.
Então, essa mãe, ela cobria essa menina de cuidados, ela recolhia a menina, não deixava a menina se misturar com muitas pessoas, toda cuidadosa, né? Tá. Em um momento, a menina é raptada, ela se apaixona, ela se casa e ela não pode mais voltar para o mundo da mãe. E essa mãe se desespera. Esse é um mito, né? Essa mãe desesperada, ela sofre meio que uma depressão. Ela procura a filha por todo o reino, não encontra essa filha. Essa filha foi raptada e levada para o submundo. E ela vai até Zeus e pede ajuda. Daí Zeus vai buscar essa menina, tem que descobrir onde ela tá. E aí descobre que essa menina se casou, virou uma mulher. E agora, o que ele pode fazer? Não é mais Ele filha. não é mais filha. Ele entra num consenso, onde essa menina fica um pouquinho com o marido e um pouquinho com a mãe. Né? Então a menina fica um tempo com o marido, passa um tempo, ela vai e visita a mãe. Essa mãe, ela se sente realizada enquanto a filha está junto. Quando a filha vai embora, ela volta ao papel depressivo. Isso é uma mulher que se posiciona exclusivamente como Deméter o tempo inteiro. Então vamos voltar para aquela história principal. Digamos que a mãe, que tem 2 filhos, o marido e trabalha, ela é mãe, muitas vezes ela se posiciona como Deméter, super cuidadosa, ela cuida desses 2 filhos assim com muito zelo, ela não deixa que muitas coisas se aproximem. Só que se ela continuar agindo como Deméter com todo mundo, o que vai acontecer? No trabalho ou em outras situações, né? Com o próprio marido, muitas vezes. Exatamente. Se ela vai agir como Deméter com o marido, ela vai se tornar uma pessoa. Pode falar. Ela se frustra porque também ela vai ficar esperando um retorno daquele marido, daquele filho ou daquela pessoa em que ela foi mãezona. Sim, porque a mãe, ela se entrega por completo. Todas as mães, elas têm uma entrega que é meio sobre-humana, né? Tipo assim, pessoas normais não se entregam para outras como as mães se entregam para os filhos. E vamos entender que o perfil materno, em tese, não deveria exigir esse retorno, né? Só que se a mulher, ela se entrega desse jeito para o marido, ela quer essa reciprocidade. Só que o marido, ele não é marido, ele não é pai dessa mulher. Ele é marido. Ele não tem como devolver isso tudo. Tá. A relação fica adoecida, porque... E vamos falar uma coisa bem desagradável aqui. Já imaginou um homem sentir que está deitado com a própria mãe? Com uma mulher que lembra a mãe dele? Tipo, que ele fica como mãe? O desejo sexual, digamos que é retirado dessa relação. Entendi. Né? Ela não está se posicionando como uma mulher. A sensualidade se distancia, o tipo de respeito muda, o desejo já não existe mais. Então, ou seja, não sejam mães do marido. Porque do namorado. O casamento meio que a gente cansa. O que acontece? Quando você tá com a sua mamãe, você tinha ali 5 anos, você adorava ficar com a mamãe, 8 anos, 10 anos, 11 anos, com 12 você já tava meio assim, ai mãe, sai pra lá. Com 15 você já ficava assim, ai gente, mamãe, ai, ela não pode ver. É um momento onde você fica adolescente, que você quer se identificar como você mesmo e você quer buscar o seu par, né? Você quer passar pela fase da sua maturidade. Se você tem um relacionamento, um casamento, onde você se enxerga como filho dessa mulher, em algum momento você vai buscar a sua maturidade, e a sua maturidade vai ser se distanciar dessa mulher. Entende? Nossa, muito interessante. Caramba! Temos que tomar muito cuidado, né? Vamos imaginar que essa mulher, ela se toca, ela passa a ficar mais sensualizada, mais ok, né? E ela consegue trazer o casamento de uma forma saudável e ela sabe se posicionar como mãe com os filhos. Perfeito. Daí ela sai, vai trabalhar e os funcionários começam a chegar atrasados, faltar, e ela continua a se posicionar como mãe. Ela compreende uma falta, um atraso.
atrasos. Chega uma hora que tá todo mundo montando cavalo nela. Ela não consegue se posicionar como líder. Porque ela vai estar sempre entendendo o outro. As mães, elas assumem os BOs dos filhos. Pode dizer que não. Eu não passo a mão na cabeça do meu filho. Um pouco, meu bem. Toda mãe faz um pouco. E se você começa a cuidar dos seus profissionais como se fossem seus filhos, você vai começar a assumir os BOs deles e isso não vai ser bom para a empresa, não vai ser bom para o desenvolvimento dos seus profissionais e nem para o seu desenvolvimento de carreira. Isso pode te colocar também em prejuízo, ao ponto da liderança perceber o seu papel, perceber que você não consegue direcionar uma equipe e você ser o técnico retirado daquele time, né? Entendi. A questão é que é muito difícil perceber que a gente está fazendo isso. Nem sempre você fala, mas eu não faço isso. Tá, mas quantas vezes você entendeu só o lado do outro? Tem né? que analisar muito bem nossas ações, né? E em que momento legal ser filha, em que momento ser a guerreira, em que momento melhor ser a mãe, em que momento melhor ser a rainha. Já que a gente tem que ter os quatro. Analisar. Exatamente. É interessante você sempre se questionar. Porque a gente não pode fazer uma avaliação muito rápida. É interessante todas as vezes que você estiver num impasse, antes de você falar, você respirar pelo menos por uns 5 segundos. Eu falo isso por experiência própria, porque sou uma pessoa ariana, gosto de brincar com signos, sim. Sou uma pessoa impulsiva. Então você fala uma coisa, o que passa pela minha cabeça, eu já falo, é tal coisa. Entendi. E eu estou aprendendo ao longo do tempo que é importante você pensar. Isso é algo que a gente já estuda há muito tempo, mas que é muito difícil para uma pessoa que é um pouco mais impulsiva experimentar isso na vida. Você sempre tem que refletir alguns segundos antes de falar. Vamos pensar. O exemplo que eu dei agora de uma mulher onde que sempre entende o lado do outro, é uma líder de equipe, essa equipe está pisando na bola com ela e ela está sempre entendendo o lado da galera. A gente está falando aqui de um extremo, né? De uma situação onde uma pessoa ela não tem mais voz ativa, ela não se posiciona em nenhum momento mais como liderança. Ela perdeu o arquétipo da Atena, daquela deusa que chega com escudo e analisa o que está acontecendo e posiciona seus guerreiros da melhor forma. Ela já não faz mais isso. Entendi. Então, é importante você sempre parar e pensar. Vão existir momentos onde, de repente, para essa mulher, nesse trabalho, ela tenha que entender os seus profissionais, sim. Só que ela vai ter que sempre avaliar se aquela escolha ela é adequada. Quantas vezes ela compreendeu e quantas vezes ela precisa se posicionar com firmeza. Dentro da família, se essa mulher, de forma diferenciada, ela é uma mulher guerreira, ela é líder, ela é chefe, ela é gerente de banco, ela chega, causa, faz, acontece, manda. Quando ela chega, todo mundo já corre atender o que ela fala. Quando ela chega em casa, se ela não consegue despir esse arquétipo, ela espera que os filhos também corram atender as expectativas dela, que o marido faça o que ela manda. E se isso não acontecer, ela compra a briga, ou ela simplesmente analisa tudo friamente e percebe como ela consegue se vingar. E ela tem que entender que dentro de casa, ela não é só uma líder, ela é uma integrante da família, né? Ela tem um papel de liderança, mas essa liderança ela é mais afetiva do que estratégica. No trabalho, é mais estratégico do que afetivo. Não dá para falar assim, pessoas, nesta situação você vai fazer isso e nessa você vai fazer aquilo. O interessante agora é você sentar e analisar. Quantas vezes, na minha casa, eu agi como uma líder, quando na realidade eu precisava ser uma pessoa mais compreensiva? Quantas vezes eu fui compreensiva demais e não consegui impor a minha liderança?
Aham. Quantas vezes eu impus liderança demais e, na realidade, eu precisava ser mais persuasiva, mais sedutora, mais conquistadora, né? Com o marido acontece muito. A mulher espera que ela chegue e fale aquilo que seja catado, como se fosse uma ordem. E tudo precisa ser negociado, né? E a Uhum. questão trazer os elementos e se posicionar como alguém que deve ser seguido, deve ser cultuado, deve ser respeitado, faz com que as pessoas queiram te agradar. O Uhum. exemplo da é uma deusa que era extremamente respeitada e as pessoas tinham prazer em cultuá-la e também um pouco de medo, vamos entender isso, né? Tá. Mas é uma mulher que as pessoas tinham prazer em cultuar, por saber o poder que ela tem, por olhar e falar, não, essa mulher é incrível, ela é dona de muita coisa, ela tem muito poder nela. Então vamos entender que eu gosto de, quando eu falo da deusa Hera, dar o exemplo da Michelle Obama, né? Hum, Você já viu o sim. meme dela com Barack Obama, onde eles estão no jogo, parece, e ele tá sentado. Não sei se as Aí pessoas tem já uma viram. mulher, outra do lado. E depois ela vai e troca de lugar com essa mulher, né? Ela não briga, ela não faz escândalo, ela só chega e se posiciona, tipo, veja bem quem tá aqui. E ele faz aquela carinha de puta, fiz merda, ele só tava conversando, né? Mas porque ele sabe o poder que ele tem, ele sabe a mulher que ele tem na mão, e ele sabe que ele não pode perder aquilo por qualquer coisa, né? Então, mesmo que hajam falhas ao redor, quando ela chega e fala, ó, você tá brincando comigo? É sério isso? Ele olha e pensa, não, ó, vamos pensar no mulherão que eu tenho aqui em casa, né? Ele Uhum. consegue reconhecer as características que ela tem, os valores que ela tem, o que ela representa, quem é essa mulher nessa vida, né? Certo. Agora, que ela não consegue se posicionar enquanto uma mulher de valor e ela se posiciona como alguém totalmente indeciso, que precisa de apoio. Para todas as situações, ela precisa ligar para o marido para perguntar se pode fazer ou não determinada coisa. É uma mulher totalmente dependente. Ela está se posicionando como filha de marido. E é algo que também é prejudicial ao relacionamento. Porque o que acontece na história da Deméter, ela prendia a filha durante muito tempo numa redoma, num castelo. Quando ela tira essa menina desse lugar e deixa ela andar um pouco pelo reino, ela fica meio abobada. Tanto é que facilmente ela é levada embora. Porque ela não tem assim aquela maldade do mundo, né? Sim. Aquela rapidez, aquela expertise. Não, é uma pessoa vivida. É uma pessoa que depende sempre do outro. E mulheres que se colocam no casamento como alguém independente, vamos dar um exemplo aqui. A mulher está dirigindo, bateu o carro. É claro que você vai avisar o seu marido, não estou falando que não vai, mas primeiro resolve a situação, define o que vai fazer, né? E depois você liga para ele e fala, ó, Toma amor, uma aconteceu decisão, né? Pode tomar uma decisão. isso, exatamente. E quantas mulheres acontece alguma coisa, elas falam, não, pera, eu vou ligar pro meu marido e ele vai vir aqui resolver. Porque eu não consigo lidar com essa situação. É uma situação onde a guerreira precisa chegar e se posicionar, ser estratégica na situação, né? Mas quem Entendi. fala mais alto é a filha e não a mulher que tem poder em si, né? Então, no caso, assim, é interessante o que? A gente entender, né, quais são as características dos quatro arquétipos da guerreira, da deusa, da mãe e da filha. Entendendo essas características, você ter discernimento para, na minha vida pessoal, em certos momentos eu quero estar mais aonde? Na, na mãe, na rainha, na filha. No trabalho eu quero estar mais aonde? Na guerreira, ou às vezes na mãe também. Enfim, é saber ter discernimento para escolher em que arquétipo. Estava vendo os arquétipos, eu estou numa fase agora, nos últimos
2 meses, que entrou essa pandemia de novo, assim, fechou tudo de novo. Eu tava vendo, eu tô muito na mãe e na filha. Você acredita? Eu Mãe e acredito. filha, ultimamente, guerreira, tô quase que zero. Uma coisa que ativa muito a minha guerreira é a questão de trabalho, né? E o trabalho, ele deu uma... A gente não tá conseguindo sair, então uma coisa assim que ativa muito, por exemplo, a minha rainha e a guerreira é, por exemplo, fazer performances em eventos, shows, porque é meu trabalho. E também, quando você está fazendo um evento, um show, você é a rainha daquilo ali, né? Você vai Sim. dançar num restaurante, muita gente vai no restaurante para ver você, né? Às vezes as pessoas vão, quero ver o show de dança. Mas tem pessoas que vão para comer, tem pessoas que vão para comer e ver dança, e tem pessoas que vão focadas em ver o show da dança. Então, isso é uma coisa que ativa muito, né? Tanto a minha rainha quanto a minha guerreira. E eu não estou fazendo essas coisas. Então, eu estou totalmente, ultimamente, na mãe e na filha, né? Então, olha que interessante. Eu fiz essa análise praticamente agora, que eu estava vendo sobre os arquétipos. Então, eu tô assim, poxa, a minha guerreira tá meio adormecida aqui, né? Preciso reativar essa guerreira em alguns momentos. E a rainha também, retrazer essa rainha em alguns momentos. Então, achei muito legal conhecer um pouco mais sobre os arquétipos. Os 4 arquétipos femininos. É lindo porque você começa a olhar e falar, nossa, essa atitude eu tenho, essa atitude eu queria ter, mas eu não tenho. Ah, eu queria ser assim, mas eu não tenho essa coragem. Vamos pegar essa posição dessa mulher sedutora, dessa rainha, dessa mulher completa, que acontece quando você está no show, você se sente dona do espaço, né? Você está ali, todo mundo está aos seus pés, né? Todo mundo direcionando a atenção para você. O Aham, que você faz influencia o ambiente. sim. Isso é um aspecto feminino, normal, normal. A mulher, ela nasceu para também ter esse papel. O que acontece é que se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai perceber que tem muitas mulheres que não acreditam que têm o direito de ser essa mulher. Elas podem falar assim, isso não é para mim. Imagina eu assim, eu gordinha, eu casada, eu solteira, o que minha família vai pensar? Eu muito nova, eu que não tenho jeito para coisa, eu que não sou assim tão bonita, não me sinto bonita o suficiente para isso. São situações onde a mulher ela enxerga esse perfil, ela gostaria de ter isso, mas ela relaciona esse perfil muito distante com as características que ela acredita ter. Ela não consegue enxergar pontos deste perfil que ela também tem, né? Pode ser porque ela acha que ela tá fora do peso, porque o corpo dela não é do jeito que ela queria, porque o olho é pequeno, porque uma boca é muito pequena, porque um olho é grande, porque a boca é grande, porque o nariz é torto. Ela sempre vai ter um motivo para ela achar que com ela aquilo não funciona, né? Entendi. Então, a questão do arquétipo é você entender que é uma posição feminina e toda mulher nasceu para, em algum momento, ativar esse poder de atração, de desejo, de feminilidade, de poder. É normal acontecer, não tem nada de errado e toda mulher tem esse traço, né? A característica feminina é essa. Ai, que legal. Pois é, então, de repente é importante analisar, né, e se permitir vivenciar ou ter outras experiências, né, que vão Eu vou de falar acordo uma com isso. característica de cada um desses perfis, tá bom? Tá. E daí a gente começa a perceber os pontos que são positivos e os pontos que te puxam para baixo,
nesse perfil. Então, vamos falar primeiro da rainha, né? Da mulher. Vamos falar da Hera, a mulher que chega, né? Dona do ambiente. Essa mulher, por um lado positivo, ela tem atração de olhares, ela tem poder, ela tem magnitude. Então, todo mundo se direciona para ela, né? É uma mulher que vai gostar de se posicionar. É uma mulher que gosta de estar onde está. Então, se ela é casada, ela tem orgulho de falar, sou casada. Se ela é solteira, ela fala, sou solteira, é isso mesmo. E assim vai. Ela se sente realizada e ela se permite ser quem ela é, né? Certo. Então, o ponto negativo de você exacerbar essa atitude é uma pessoa que exagera nas situações, que pode tentar mostrar algo que não é, porque ela valoriza demais. Então, vamos imaginar uma mulher que, de repente, ela está casada com um homem que tem, assim, muita grana, que tem um status, e ela curte isso. E a relação pode estar muito ruim. Ela não vai dar o braço a torcer porque ela gosta daquele status. E isso faz com que ela fique numa relação doentia. Aqui eu usei um exemplo com um argumento de dinheiro para só fantasiar. Certo. Vamos imaginar de uma forma diferente. Uma família classe média, batalhando na vida, gente como a gente, igual a gente normal mesmo aqui na vida. Só que essa mulher, ela foi criada com as bases cristãs, ela tem vários primos, várias tias, ela tá no grupão da família, né? Todo mundo acha lindo aquele casamento que ela tem de 15 anos, todo mundo fala, ai, que massa, né? Família brasileira parece meio que a grande família, né? Família mas também muito agitada, né? Só que vamos fantasiar que nessa situação, nesse quadro, essa relação não está muito boa, está desgastada, talvez não exista mais amor, ou haja algum desrespeito, algum abuso psicológico, ou até físico, não sei. Situações de dor nessa família. Só que todo mundo enxerga essa família como um exemplo muito bonitinho, muito fofinho. E essa mulher, ela tem essa postura muito definida nela, como... Ela passa essa imagem. Ela passa essa imagem. Ela é uma mulher que tem um perfil de Hera, onde ela valoriza muito o posto que ela assumiu de mulher casada com uma família bonita. Ela não consegue assumir as fraquezas dela, falar, gente, é o seguinte, lá em casa tá difícil, eu tô sofrendo, as crianças já não estão mais aguentando. Meu marido não está sendo legal comigo, eu também não estou sendo uma boa esposa para ele. A relação, olha, acabou. E a gente, pelo bem de todo mundo, a gente tem que se separar porque a dor é infinita. A mulher que faz isso, ela está se posicionando como a filha. Por quê? Ela está chegando para um grupo familiar, ela está expondo uma dificuldade, ela está se expondo e ela está pedindo arrego, pedindo ajuda. Ela está demonstrando que ela está cansada daquela fragilidade, né? A vulnerabilidade dela. Ela está expondo a vulnerabilidade dela. Se essa mulher ela tem um perfil de Hera muito pesado, ela vai aguentar qualquer coisa para sustentar isso, para não dar o braço a torcer, para que ninguém venha falar que ela é uma mulher que perdeu a família dela. Entendi. Ela não pode perder. Então, isso com carinho, se enxerguem nessa situação, se alguém estiver passando por isso, né? E no caso da Deméter, da mãe? No caso da Deméter, a Deméter, ela é cuidadora, ela é atenciosa, ela é presente, ela tem uma entrega incrível, né? Ela tem capacidade de compreensão. O perfil materno é o perfil do suportar, né? Então, de dar suporte, de aguentar também, com os dois pés no peito. Porque não é fácil ser mãe. A gente ouve muitas coisas, a gente aguenta muitas coisas. Então, as características da mãe: resiliência,
sabedoria, compreensão. Todas essas características são positivas da maternidade. Todas essas características também podem se tornar negativas na maternidade quando você não perceber que está passando do limite do suportável. Resiliência tem limite, entrega tem limite. Por que acontece essa questão da entrega? Compreensão tem limite, porque senão tudo é aceitável, né? Exatamente. Exatamente. É uma boa fala, porque você vai compreendendo, e chega uma hora que se você só compreende e você não dá o retorno de uma cobrança, de uma exigência, você também não permite que seu filho cresça. Entende? Você também não se desenvolve e não permite que o outro cresça. Você exagerar a compreensão, se posicionar como grande mãezona, faz com que o seu filho seja um dependente eterno. E chega uma hora que a pessoa cresce e ela se cansa de ser dependente. A menos que seja uma pessoa que esteja num quadro psicológico adoecido, é normal que a pessoa entre em conflito com a mãe, porque a adolescência é necessária e geralmente essas coisas acontecem na adolescência. Essa pessoa vai buscar o desenvolvimento, a autossuficiência e vai sair do ninho. Se você o tempo inteiro se doou, se entregou, compreendeu, deu suporte e em nenhum momento você se desenvolveu, você teve felicidade sua, realizou seus próprios sonhos, não se posicionou como líder, como esposa, você não é feliz no trabalho, você não é feliz no casamento, você não é feliz no mundo com seus amigos, você se posicionou só como mãe e a sua filha, seu filho foi construir uma família nova, você se deprime. Porque você esperou viver para sempre naquele sonho e não percebeu que aquilo é fugaz, vai deixar de existir, né? Como no mito da Deméter, ela tem a presença da filha, às vezes, por um período ela fica na casa do marido, por outro período na casa da mãe. Por quê? Nós teremos sempre filhos. Sempre a gente vai retornar às nossas mães pedindo apoio, suporte, colo. Quando você briga com seu marido, geralmente você fala: ai, mãe, briguei, me ajuda. Vai lá, orienta, né? Daí você passa por aquele seu momento de acolhimento e vai embora. Se ela é mãe o tempo inteiro, ela não sabe ser outra coisa, ela vai ficar com um vazio eterno. Essa mulher pode se deprimir, ela vai se posicionar de forma desagradável com outras pessoas, ela vai ser muito exigente com as pessoas que ela está se entregando, porque ela vai fazer demais para todo mundo, como se fossem os filhos dela. Só que as pessoas não vão ter energia para devolver na mesma frequência que ela dá. Sim. Então, tem que sentir que ela não é valorizada, ela não tem retribuição. Mas não é que as pessoas não retribuem. Ela dá tanto que a gente não tem força suficiente para retribuir. Então, essa pessoa também pode crescer. Então, aí já são 2 quadros que a gente tem que observar. No caso da... Nossa, e você tá falando, tem várias fichas caindo aqui. E no caso da guerreira, da Athena. Então, vocês já assistiram Cavaleiro do Zodíaco? Eu assisti na infância, mas depois não assisti nunca mais. Eu nem lembro, pra falar a verdade. Eu tô falando porque sempre que eu falo da deusa Atena, eu faço um comparativo com a figura que colocaram no desenho, que é diferente do perfil original, né? Mas a Atena, o personagem da Atena, da deusa mesmo, é alguém que já nasce pronto, é alguém que não se envolve emocionalmente, ela se relaciona de forma estratégica. Então, ela escolhe as brigas que ela vai comprar. Ela não sai brigando aleatoriamente. Ela não é agressiva o tempo inteiro. Porém, a agressividade, para ela, é aceitável. Tem um lado racional muito forte.
Exatamente. Ela decide se aquilo vale a pena ou não. Ah, eu vou brigar com essa pessoa? Deixa eu pensar. Se eu brigar, eu posso perder isso, isso e isso, posso ganhar isso, isso e isso. É válido. Vale a pena? Vale a pena, eu vou brigar. Então, ela estuda aquilo, ela não se leva pelo emocional. Nossa, eu tô com raiva, eu fiquei magoada, eu preciso ir lá falar. Né? Me lembra aquele meme do ET. Me solta, eu tenho que ir lá falar tal coisa. Né? Um personagem muito emotivo. A deusa Atena é uma mulher que sempre vai pensar e ela vai ser uma pessoa que vai escolher batalhas, mas ela sempre se posiciona como uma líder e sempre direcionando para a solução de um conflito. Então ela olha para tudo como conflito, certo? Então ela estuda as situações. Os momentos em que você tem essa característica negativa, frieza, distanciamento afetivo, faz tudo de forma premeditada, e é uma pessoa que também pode olhar para tudo como briga, como confusão, como guerra. Talvez ela nem seja uma pessoa agressiva, mas ela sempre entende as situações em que ela se coloca como se fossem conflitos. E não como vivências, ela não experiencia com um lado afetivo. Ela sempre olha de uma forma muito fria. Então, é uma pessoa que não consegue se entregar afetivamente, não vive as suas verdadeiras paixões. É uma pessoa distanciada. Você sente um certo cuidado, mas é como se um policial estivesse te protegendo, não como se a sua mãe estivesse te abraçando e falando, calma, vai dar tudo certo. São coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes, né? Muito Então, interessante. Pode falar, não entendi. Não, tô falando muito interessante. Eu já tô vendo, inclusive, em que momentos da minha vida eu tava muito nessa, já fiquei muito na guerreira, tanto dentro de relacionamentos afetivos, quanto em trabalho, e eu tô me reconhecendo, né? Que nem eu te E falei, depois a agora eu gente tô na mãe total, na mãe e que na bom filha. que você Nossa está Senhora, mas eu sentindo. tô sentindo falta de ter uma guerreira aqui comigo. Mas já teve épocas que eu tava só na guerreira, e muita coisa não tava fluindo do jeito que eu queria na minha vida, sabe? Então, é muito legal tentar trazer esse equilíbrio, né? E é um desafio, né? Também. Mas tô adorando saber. A questão do Muito. relacionamento é total. Uma mulher que sofre uma vez na vida, ela passa a se posicionar nos relacionamentos como uma guerreira e não como era. Porque ela sempre acha que tem algum problema nela. Ela não acha que ela está atraindo pessoas para ela. Ela acha que existem conflitos que ela vai ter que lidar. Então, ela não consegue se entregar afetivamente. Ela sempre vai olhar e pensar: ah, ele tá comigo porque. Vamos fantasiar uma situação de novo. Ah, ele tá comigo porque não tem alguém melhor. Então, por enquanto, eu tô com ele. Então, se ele me largar, para não dar a impressão que eu fui largada, eu tô gostando dele, mas eu não quero dar o braço a torcer. Então, mesmo apaixonado, eu não vou demonstrar minha paixão, porque pode ser que ele me largue. Porque tem esse lado. Então, eu vou mostrar mais Exatamente. eu vou mandar mensagem. Eu não vou mandar mensagem. Eu não vou mandar boa noite. Se ele mandar boa noite, eu respondo. Se ele não mandar também, eu não vou mandar, porque eu não vou ficar mostrando meus sentimentos para as pessoas, não. Essa mulher, ela tá dentro do relacionamento, só que ela tá se posicionando de forma estratégica. Ela não tá ouvindo o coração dela. Ah, vou mandar um coração, falar que eu tô com saudade, desejar boa noite. Ela não vai se entregar. Ela não vai ser quem ela é. Ela vai ser quem ela acredita que precisa ser para sustentar a relação. Percebe como é conflitoso e como é perigoso às vezes, né? Um pouco é Sim, importante, mas exagerado faz você errar a mão, né? sim. E no caso da filha, do arquétipo da filha? Eu acredito que é o que é muito mal utilizado. É o arquétipo mais difícil da gente ativar. Porque nos momentos em que a gente realmente precisa, dá vergonha.
Vamos entender isso. Vamos imaginar que você está no trabalho e está muito difícil. Você não está dando conta, você está precisando de mais profissionais para dar conta do projeto, você não está conseguindo acompanhar esse trabalho e você tem que reconhecer para o seu líder que não dá. Com 4 pessoas na equipe é muito pouco para você lidar com a magnitude da situação. Que aquilo você está trabalhando fora do horário, que você também tem família, que você está cansada, que a sua equipe está exausta, que está todo mundo exausto. Só que como você vai conseguir ir para uma liderança e reconhecer um ponto que te frustra? Então, nessas horas, muitas pessoas se posicionam muito mais como guerreiros, porém são guerreiros que estão indo para a guerra com o escudo quebrado, com a armadura estourada. Quer dizer, são pessoas que já estão no seu limite e elas não conseguem falar, olha, eu estou com 2 férias vencidas. Preciso de ajuda. Aguento mais, preciso de ajuda. Exatamente. E nesse momento você precisa olhar para a sua fragilidade, para a sua exaustão, para o seu cansaço, para a sua humanidade, para o que os seus pesadelos estão falando, seus sonhos estão falando, seus filhos estão falando, mãe, você já não fica mais com a gente. É olhar para tudo que está acontecendo em você, né? A Perséfone, ela é a deusa do submundo, porque depois que ela casa, ela vai para o inferno. Ela vai ser a rainha do ambiente onde as almas são levadas depois da morte. Então, ela é atribuída a esse personagem a percepção da sua intuição. Então, tem uma consciência muito grande. Então, é hora de você olhar e pensar com você mesma. Nossa, eu tô no meu limite, eu preciso respeitar o meu corpo. Só que Sim. é difícil porque isso mexe com o seu ego, com sua autoridade, com sua autoconfiança, porque é um momento onde você precisa reconhecer que você está abaixo da expectativa que você criou. Entender as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades, né? E respeitar. Validar isso, reconhecer isso e... O perfil da filha é um momento onde você reconhece que você pode descansar porque tem pessoas ao seu redor velando o seu sono. Entenda assim, que criança, ela dorme em qualquer lugar, né? Criança pequenininha, você joga aqui no ombro e a criança vai assim, né? Sim. Criança, ela tem sono pesado. Tudo bem, tem o desenvolvimento do organismo dessa criança que já faz com que o sono dela seja assim. Mas fora essa questão fisiológica, a criança ela se sente segura com os pais ao ponto de que o sono dela pode ser de boa, tranquilão, que ela sabe que ela tá com o papai e a mamãe, nada vai acontecer, né? É aquela segurança. A criança ela pode estar andando num beco super escuro, se ela tiver dado a mão com o papai e a mamãe, ela tá segurona. Os pais estão aqui morrendo de medo e a criança tá de boa, achando bonitas as coisas, porque ela tá com o papai e a mamãe. Essa sensação de segurança, ela precisa existir dentro do seio familiar ou do seio social, dos seus amigos. Você precisa ter um lugar, um grupo específico seu, que traga essa sensação, porque é o seu momento de descanso psicológico. E se você não tem um lugar onde você pode sentar e chorar suas pitangas, falar, reclamar do trabalho, reclamar das coisas, falar onde você errou, dizer as vergonhas que você sente, se você não tem um espaço onde você pode realmente reconhecer suas falhas, você fica exausto. Características positivas do perfil da filha. Fragilidade, reconhecimento da fragilidade, aceitar com tranquilidade, sem se sentir inferior, que tem alguém acima de você. É normal para a gente falar assim, eu sou a mamãe e ela é a filha. A filha olha e fala, é a minha mamãe. Então ela olha com grande poder para a mãe. Para a criança, geralmente, vamos imaginar uma criança que está sendo alfabetizada.
A professora conta um determinado fato, a criança chega em casa, conta para a mãe e ela espera que a mãe valide a informação da professora. Geralmente, os pais são vistos como detentores da verdade, né? Então, Sim. é normal para quem é filho aceitar que tem alguém acima dele. Então, para quem sai desse papel de filha, vamos imaginar uma pessoa que está no seu trabalho. Se ela não consegue se posicionar como alguém inferior em alguns momentos, ela é. Vou fantasiar uma situação aleatória. Ela é gerente de banco. Daí chega um Ela coordenador. tem dificuldade de se colocar, talvez, dentro de uma hierarquia. Exatamente. Ela não consegue lidar com cobranças de hierarquia. Chegou o gerente de área, ela treme na base porque ela se sente inferior e ela não consegue aceitar que tá tudo bem. Ela só é gerente e o outro é coordenador e beleza. Porque tem hierarquia e ok, normal. Uhum. Quem tem o perfil bem trabalhado da filha, ela entende onde ela está e ela respeita a hierarquia sem insegurança. Isso é aceitável. Para quem não consegue se posicionar nesse perfil, para quem se coloca, por exemplo, como uma grande guerreira, ela vai sentir que tem alguém acima dela que está tentando destruí-la. Então, não é pensado, não é lógico, é uma sensação de pânico. Então, pessoas que têm medo de lidar diretamente com lideranças é porque elas não conseguem reconhecer que elas estão no quadro abaixo e está tudo bem. Né? Então, Certo. existe um pânico, a pessoa não consegue se posicionar como alguém inferior. Então, dois pontos negativos de quem não consegue se associar ao perfil da filha, né? O perfil da mulher que é dependente ou que precisa de apoio. Essa pessoa ela não descansa, ela tem estafa mental, ela chega ao seu limite. Essas pessoas geralmente são afastadas pelo INSS porque elas estão assim exaustas, né? Então, Entendi. realmente ao seu limite. Ou então elas podem apresentar características como síndrome do pânico porque elas se sentem perseguidas. Então, se você não consegue, Caramba. é complicado. Agora, quando você é filho o tempo inteiro, você é uma pessoa totalmente dependente, precisa de pessoas ao redor validando o que você faz. Então, você não é uma pessoa que toma a decisão do que fazer. Quando você vai comprar alguma coisa, você tem que ficar mandando foto para todo mundo para ver se as pessoas gostaram, para ver se você pode ou não comprar. Isso Entendi. chega ativo. As pessoas passam a te enxergar como sempre alguém inferior. Então, as pessoas já não atribuem a você Tanto valor, confiança. tanto respeito, tanta confiança. Naturalmente, você se põe como alguém que não merece esse respeito, não merece essa confiança. Isso é complicado, né? Porque é alguma coisa que precisa existir, mas no tempero exato. Você não pode se colocar o tempo todo assim. E Nem o como mais engraçado, filha, nem como guerreira, nem como rainha, nem como mãe. exatamente, Para tudo não, precisa ser para não perder a mão, né? sim. E quando a gente dá o exemplo desse arquétipo, desse personagem, fica fácil de você perceber momentos em que você se colocou assim. Porque É, isso nossa. você fala, nossa, teve aquele dia que eu fiz igualzinho. Porque você não é esse arquétipo, você se posiciona como esse arquétipo. E isso fica mais fácil de você aceitar e trabalhar. Nossa, perfeito, Sil. Eu acho assim, essa live de hoje foi muito esclarecedora, pelo menos. Eu, assim, eu tô com uma outra visão agora, né, sobre os arquétipos. Tô com até ideias, né, para poder entender como eu usar isso e identificar quando eu tiver muito em um, né, para não pegar o lado sombra, vou dizer assim, desse arquétipo. E muito, muito legal tudo que você falou. Seus exemplos são sempre muito didáticos. E eu acho que quem assistir, né, agora também ela vai ficar salva, dá para ter uma ideia muito boa de onde está perdendo a mão, né, onde está em excesso, onde está em falta.
E Sim. muito legal mesmo. Eu adorei esse tema. Eu adoro falar sobre isso porque é um estudo que a gente tem que fazer a vida inteira. A gente nunca vai ser perfeito. E Não, muitas vezes a gente pode falar, nossa, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado. Não dá para voltar no tempo, mas dá não, para usar isso como referência para o futuro, né? E sim. toda vez que eu falo sobre isso, eu me estudo um pouquinho lembrando de uma atitude que eu tive ontem ou antes de ontem, que eu poderia ter sido mais mãe, ou mais filha, ou mais guerreira, ou mais deusa, né? Os momentos em que eu falo, nossa, eu posso ajustar aqui, ajustar ali. E quantas vezes eu precisei desses arquétipos das minhas amigas, das pessoas ao meu redor, e o quanto que fazer o uso desses arquétipos nas outras pessoas também me ajuda. Dá um exemplo, essa semana eu recebi um super apoio de uma amiga minha, onde eu estava assim, já no meu limite, e eu não enxergava isso. E ela chegou e falou assim: você percebeu? Você tem que sentar, deitar e dormir, você está precisando realmente pôr as ideias no lugar. Eu, nossa, meu, verdade, eu estou assumindo mais responsabilidade do que eu dou conta. Eu Poderia, né? preciso curar. Exatamente, eu não Entendendo. estava conseguindo reconhecer o meu momento. E é legal, falando sobre isso, eu me enxergo. Todas nós precisamos nos reinventarmos. Sim. Dificuldade. E uma coisa que eu gosto de ter bastante em mente depois que eu comecei a estudar e buscar mais o autoconhecimento foi realmente nosso passado a gente não pode mudar, mas a gente pode aprender as lições e agir diferente no futuro. E digamos que é isso que eu tenho buscado fazer na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então é muito legal. E com certeza todas as questões dos arquétipos vêm para agregar muito, né? Então, para a gente analisar nossos papéis, nossos comportamentos, né? E para poder ter mais efetividade, ter melhores resultados na nossa vida, enfim, como um todo, ser mais feliz. Acho que isso é o que importa. Sim. Você sabe que quando a gente fala sobre isso tudo, eu sempre penso o quanto que a dança ela permite a ativação desses arquétipos, sabe? Porque até mesmo. É que eu fantasio quando eu vejo alguém dançar, sabe? É, eu vou falar como eu entendo, tá? Como eu vejo. Depois você vai me explicando aí se você fala a sua forma de entender. Tá, Eu entendo que, por exemplo, uma coreografia, ela tem seus momentos onde cada gesto, cada momento, cada postura, cada ativação de músculo passa uma sensação para aquele corpo que dança. Entende? sim, Tem momentos onde você se impõe, tem momentos onde você se recolhe, tem momentos onde você relaxa, tem momentos onde você tá mais percebe. divertida. Exatamente. Então, a dança, ela mostra para o seu corpo como que você pode fluir entre os sentimentos, desde ser mais rígido, mais forte, até ser mais relaxado e mais confortável, né? Onde você passa mais acolhimento num determinado movimento e onde você passa mais sedução em um outro determinado movimento. Com certeza. O corpo, ele também percebe e passa essa sabedoria de forma inconsciente para a pessoa. Quanto mais a pessoa aprende a desenvolver o próprio corpo, mais habilidade emocional ela tem. E é um aprendizado inconsciente, porque conforme ela Verdade. aprende a lidar com o corpo, ela aprende a lidar com o ambiente também. Nossa, Eu acho que você perfeito. as suas alunas não percebe o quanto elas aprendem a se posicionar mais depois que elas começam a aprender a usar o corpo? Ah, sim, conseguem se posicionar de uma forma certamente diferenciada. E, por exemplo, na dança do ventre em específico, os elementos já trazem também essa questão, né, da dança. Então, por exemplo, a espada, né? Você vai fazer uma dança com espada, mas na guerreira. Se você vai dançar com véu, né? Você vai dançar mais, ativa mais o arquétipo da mãe, por exemplo.
se você vai dançar com as taças ou com o fogo, ou da rainha, né? Se você vai dançar tocando um instrumento, um snooze, alguma coisa, provavelmente ativa mais as características da filha. E fora isso, fora cada dança específica, na própria aula, né? Na própria aula você pode ter contato com arquétipos que talvez não está tendo tanto contato, né? Ou que não está acostumada a ter contato. Assim como você deu o exemplo das mulheres que não se veem mulheres empoderadas, poderosas, que não tem aquele reconhecimento ou aquela. Elas podem ativar muito bem o arquétipo da rainha, de ter uma sensualidade, um poder, uma realização de estou aqui, né? Gosto de onde estou. Então é muito, muito legal. Eu consigo fazer uma análise, né? Uma junção das coisas assim perfeitamente. Eu adorei esse tema. Obrigada por deixar falar sobre isso, porque eu adoro. Obrigada por convidar. Nossa, eu amei, amei mesmo. Vou mandar já essa live para todas as alunas que não conseguiram assistir. E, inclusive, eu vou até pensar em uma forma, né? Eu já fiz um workshop de dança com ancoragem, ancorando as deusas, né? Algumas deusas egípcias, para pegar essa característica. Então, os movimentos, né, eram diferentes e músicas diferentes, e aí eu falava as características de algumas para elas se imaginarem, se sentirem com essas características, e a gente fazia uma dança para ancorar. Mas agora, tendo esse teu conhecimento que você passou também desses 4 arquétipos, com certeza é fenomenal. E dá para a gente trabalhar isso ainda mais em aula. Então, muito, muito obrigada, Sil. Amei. Eu que agradeço. Muito obrigada por convidar, parabéns pelo trabalho. Eu espero que ajude todo mundo que assistir, todas as mulheres que se identificarem, né? E também, se alguém precisar de ajuda, já fazer aqui o meu merchan. Caso você sinta que de repente você precisa de ajuda para lidar com isso tudo, manda mensagem aqui para a Psi, a Psi senta, conversa com você, a gente agenda um horário, beleza? É só mandar um direct. Perfeito. Nossa, amei. Muito bom. Muito bom. Muito conteúdo muito interessante e sou muito grata. E eu acho que hoje em dia, assim, antigamente o pessoal falava, psicólogo, mas são tantas questões que a gente precisa ver, que eu acho que, assim, deveria ser obrigação a gente fazer terapia, né? Porque para se entender, para entender as próprias questões, né? Se conhecer, se entender, se resolver. Então, eu super recomendo. Muito obrigada. E uma boa noite para você, Sil, boa noite para quem está assistindo a gente, nos acompanhou. E até a próxima!